tudo isso nós estamos vivendo esse momento por causa da fé daqueles que começaram todo esse movimento de oração, de estudo da palavra, que são os nossos pais da fé, né? Aqueles que fizeram com que nós herdássemos o hábito de estudar a Bíblia, de orar, de estarmos aqui congregados. E nesse momento, para iniciarmos, quero convidar a nossa congregação que está aniversariando hoje, 31 anos de idade, amém? Para ficar em pé e cantarmos nosso hino inicial, Fé dos Nossos Pais, amém? Da ordem de número 217 do Inário Adventista, novo Inário Adventista, todo repaginado, só música de adoração, amém? Então, vamos lá. Seja louvado. Irmão Francisco está convidado a orar conosco. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Obrigado pela tua misericórdia por cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos, nosso Deus, pelos 31 anos, Senhor, da tua santa casa, Pai. E que te agradecemos também pelas almas que vão se entregar a Ti, Pai, nessa noite, Senhor. Amém. Que elas venham ser bênçãos, Senhor, dentro da Tua casa, Senhor. Amém. Nos fortaleça, nos dê sabedoria, Senhor, para seguir em frente, Senhor, levando o Teu Evangelho para as pessoas que não conhecem, Senhor. Amém. Fique conosco, Senhor. São as bênçãos que te pedimos, te agradecemos, em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Depois de tanta música boa, né? Dá até vontade de passar mais um tempinho. Mas a verdade é que nesse clima de festa nós temos a alegria de também podermos abrir a palavra de Deus. E de maneira muito especial hoje, nós temos Ele nasceu numa cidade que tem nome de cobra, Cascavel, mas é gente boa, viu? Natural de Cascavel do Paraná. Terminou teologia em 1999, né? Os cabelos brancos não nega, pastor, não tem jeito. 2012 foi o ano que você saiu do Paraná? 2008. 2008 ele saiu lá do Paraná e começou a descobrir as belezas do norte. Lá
ainda em Rondônia. 2012, recebeu o chamado para começar a trabalhar também no Ministério Jovem. E aí veio uma cadeia aí de circunstâncias, né? 2014, secretário. 2015, se tornou presidente da, então, a NRA agora, né? A NRA. E, por motivos muito especiais, que Deus guia as coisas, desde do ano passado, que foi quando você foi eleito, ele se tornou o primeiro presidente da MLA, Missão Leste Amazonas. Pastor Emerson é um homem de Deus que tem conduzido com muita sabedoria a missão e a igreja em nosso território. E sem mais delongas, ele é esposo da Elaine, tem 2 filhos. A gente já, junto com a comissão, pastor, nós já oramos pela Elaine muitas vezes. E que Deus lhe use mais uma vez, poderosamente agora, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para abrir a palavra de Deus para a gente. Seja bem-vindo em nosso meio. Pastor Nilton se dizia dos cabelos que não negam, né? Cabelos brancos. Eu, na verdade, não estou fazendo questão nem da cor, eu só queria o cabelo. Branco ou preto, a gente dá um jeito depois. Ele falou de minha esposa, eu agradeço cada uma de suas orações. Nós já estamos pela 2ª vez internados no hospital aí. Nós, nessa 2ª etapa, ela internou de dia 9. Hoje é 19, há 10 dias que eu estou dormindo no hospital com ela. Eu deixei ela lá com a companheira para que pudesse estar aqui com vocês. É uma infecção e ela também tem câncer de mama. Nós estamos lutando com uma infecção e também fazendo quimioterapia ao mesmo tempo. Tem sido uma barra. E ela está com uma dor muito forte agora no couro cabeludo. Você já sabe o que vai acontecer, né? O cabelo vai cair. Vai cair. E daqui a pouco ela vai estar com lenço, vai estar buscando aí motivos especiais para sorrir, para amar e para ter e renovar a sua esperança. Por isso, cada oração é muito importante para nós. E quando terminar aqui, eu vou passar em casa, troco de roupa e vou dormir no hospital com ela, para a gente continuar esse momento aí de companheirismo, porque enquanto esta igreja estava sendo fundada, em 1994, eu estava me casando, exatamente no ano de 1994. O que essa igreja tem de existência, eu tenho de casamento. Olha aí, eu tenho de casamento, muita gente começando a história, e eu me casei aos 24 anos de idade. Aí você soma 31, você já sabe qual é a idade que a gente tem, né? 55 aí, 55. Eu louvo a Deus porque o casamento é uma bênção. O casamento para mim só fez somar em minha vida. E o casamento me manteve firme na igreja. Eu tenho uma mulher de Deus ao meu lado que me ajudou a criar os meus filhos e na verdade ela, no momento de ser pastor, pastor Nilton ainda dizia, e quantas vezes o pastor Natércio teve que se ausentar de casa. E é quem segurou a mão e manteve, amparou e protegeu, foi sempre a esposa que esteve do lado. E na verdade a gente sempre lembra como esposa do pastor. Poucas vezes a gente lembra do nome dela. E aqui no Amazonas ela ganhou um nome diferente. Porque para o sulista de forma geral é Elaine. É o A fechado, é Roraima. Né? Mas aqui a gente não diz Roraima. O que diz? Roraima. Então a gente não diz Elaine, a gente diz o quê? Elaine. Quando chama Elaine, ela fica, quem é? É você, filha, vai lá que é você. Eu louvo a Deus pelo momento de estar aqui. Eu fui convidado a estar aqui muito tempo atrás. Irmão Gilmar disse, pastor, passe lá e tal. Agora eu acho que já deu tempo, cantamos, louvamos. É hora da gente fazer uma oração e ir embora, porque já é 9 horas. Não? Eu preparei um sermão de 1h30, pelo menos. Amém? Daqui a pouco você vai estar dizendo misericórdia. Olhe lá. Quando eu visito um novo lugar, eu estou procurando entender um pouco onde eu estou. E eu cheguei aqui e eu tenho um amigo chamado ChatGPT, conhece? Aí onde eu chego eu pergunto, Chat, onde é que eu estou? Aí Valparaíso é o nome do bairro, não é? E eu perguntei. E ele começou a me dizer que esse é um bairro situado na Zona Leste, não é novidade, e que está no entorno do bairro Jorge Teixeira.
É aqui perto? Então o chat está meio certo. Estudos acadêmicos diz que Valparaíso aparece também como local de moradia da comunidade indígena Apurinã, dentro de Manaus. A comunidade de Valparaíso é composta de 5 famílias Apurinã. Mas eu descobri que isso é mentira. Porque tem uma outra família aí que está dominando a área. Foi ou não foi? E aqui é filha, e aqui é neto, e aqui é primo, e aqui é isso, e é genro, e é tal. Então, a família Apurinã que lute. Porque nós já tomamos conta do espaço. Já tomamos conta do espaço. A história diz que esse bairro celebrou seu 26º aniversário em 2017. Essa foi uma ocupação urbana e, como todas ou a maioria dos bairros de Manaus, não é um bairro organizado, é um bairro que foi invadido e tal, e nós chegamos aqui. Se esse bairro teve o 26º aniversário por aí e tal, a igreja está há mais tempo. Então a igreja tem aí esse período especial de estar aqui. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Diz aqui que um dos grandes desafios do bairro é a infraestrutura, mas que este bairro é um bairro que está em fase de emergente melhoria, diz o chat. As obras recentes de infraestrutura indicam uma valorização crescente da área e a atenção municipal está sendo ampliada para este bairro especial. Eu diria que se alguém quer comprar um terreno, agora é a hora de comprar onde? Aqui, porque este bairro vai valorizar. E eu estacionei meu carro aqui do lado, parece que a prefeitura deu uma rapada aqui, até no alicerce da igreja, porque começou a mexer com a obra e tal, e está asfaltando por aqui, por ali. Então, se tem lugar para investir, parece que esse lugar agora está sendo aonde? Está sendo Valparaíso. Está sendo Valparaíso. E a gente está aqui, de passagem ou veio para ficar? Veio para ficar. Veio para ficar. E como a gente veio para ficar, tem uma coisa importante que eu vejo aqui. Vocês fizeram um forro muito bonito. Muito bonito. E eu gostei demais aqui. Só que me deram a gravata, eu não vou usar a gravata agora. Porque está calor. Quase que eu peço licença para tirar o paletó também. Vamos acabar com esse calor? Vamos acabar com esse calor. Eu já combinei com o pastor Nildson e combinei com o irmão Gilmar para que a gente, nos próximos dias, eu digo que nos próximos 30 dias, mandar 2 centrais de 60 mil BTUs para cá. Já vai dar uma refrescada? Então, esse é o presente de aniversário da igreja do Valparaíso 2, nos próximos 30 dias. Ó, pera lá, depois vocês vão ter luz para pagar. A luz vai aumentar. A luz vai aumentar. Mas aí a gente desliga o ventilador, já diminui um pouco a luz. E 2 centrais de 60. Se o bairro está melhorando, se o bairro está crescendo, aí os pastores e quem vem pregar aqui, vem como? Vem de terno, aí eu venho com a gravata. Eu venho com a gravata a próxima vez, né? E aí a gente vai aprimorando isso aí, tá bem? Não são centrais 0 quilômetro, mas são centrais que vão funcionar muito bem e vão poder amenizar o calor aí no dia de sábado de manhã e tudo mais. 31 anos. Você já parou para pensar quantos sábados já teve de culto aqui na igreja esse período? Não, eu fiz uma continha básica aqui. Eu gostei. Não, eu não fui nem para o chat, fui para a calculadora mesmo. A calculadora disse para mim o seguinte: se eu pegar 31 anos, quantos sábados são no ano? 52. 52 semanas em um ano. São 52 sábados. Eu só estou falando sábado, que parece que teve aí um ano 93, 95, 96, deu uma parada, voltou, um vendaval levou o templo e tal. Conheci a história agora e já pedi o vídeo, para que a missão tenha guardado esse também no seu armazém de histórias. Então nós temos aí, depois disso, vários domingos, quarta, então um pelo outro, nós temos aí pelo menos 1.612 sábados para louvar a Deus. Isso, por que eu estou dizendo? Porque é um testemunho que a bandeira do Evangelho e que o lembra-te do 7º dia para o santificar, porque em 6 dias ele fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esta bandeira está bem clara nesse bairro. Então, há um testemunho de que a palavra de Deus é pregada de forma integral
aqui em nosso bairro. Nós louvamos a Deus por isso. Você pode dizer amém, então? Amém, amém. Pega a tua Bíblia em mãos. E hoje eu tenho uma pergunta a tentar responder a vocês. Uma pergunta. Diz que todo bom trabalho, ele deveria responder perguntas. Se você conhece o meio acadêmico, você vê que todo término de curso, alguém faz um TCC, uma monografia. E a monografia é levantar um problema e responder o problema. Então agora vamos responder uma coisa. 31 anos, igreja, aniversário. Nós precisamos da igreja ou é a igreja que precisa de nós? O que você acha? Não responda, é uma pergunta retórica, mas comece a pensar. Por que igreja? Você tem visto hoje nas mídias aí, de forma geral, a ideia de que homens e muitos homens, mulheres e tudo mais, está fundando igreja, e aí põe dos mais derivados nomes nessas igrejas, e aí estão fazendo disso um comércio. Estão ou não? Estão fazendo um comércio. E aí? A igreja é um comércio? A gente precisa de igreja mesmo, ou cada um se vira para encontrar o caminho do céu? Como é isso? A ideia hoje é eu responder um pouco a respeito disso. E para isso eu queria que você tivesse a Bíblia na mão. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de 2 de Crônicas, no capítulo 6. Como é que você está? Tudo bem? Você é o Ezequiel. E você é a Mayra ou Maíra? Mayra. Prazer em conhecer vocês. Da festa toda que nós estamos tendo, vocês são os convidados e a tribuna de honra. Esse programa existe, mas a coroa que vai alegrar o céu é a presença e o batismo de vocês no dia de hoje. Deus seja louvado pela decisão de vocês. Já a gente conversa um pouco mais. O texto que está em 2 de Crônicas apresenta a dedicação de uma igreja, a dedicação de um templo. A história nos conta que esse templo foi o mais bonito, o mais suntuoso, o mais caro. Naquele tempo não ia faltar ar-condicionado, o telhado já estava pronto, as janelas já estavam todas de blindex. Aquilo tinha o de melhor que se podia imaginar. A ideia de construir aquele templo era que nenhum barulho de martelo, de prego, de marreta, de britadeira, de betoneira rodando cimento, nada disso se ouvia. As obras eram feitas em um lugar, as pedras eram talhadas nesse lugar, depois trazidas até o templo e encaixadas milimetricamente, para que naquele lugar em especial não houvesse sequer barulho, para que da construção já pudesse também mostrar aos adoradores o momento especial que estava ali acontecendo. Fato interessante é que agora está inaugurando, e nós conhecemos esse templo na história como o templo de Salomão. Mas, na verdade, quem queria construir o templo era o seu pai, Davi. Só que Davi chegou e disse: Senhor, eu moro em casa de concreto, eu moro em palácio, e o Senhor ainda mora em tenda. Pois na tenda, construída no meio do deserto, havia todo um esboço para que houvesse o altar do holocausto, a pia, o lugar santo, o lugar santíssimo, o candelabro, os pães, o altar de incenso e dentro do santíssimo a arca da aliança, com os 10 mandamentos, a vara de Arão que florescera e uma porção de maná. Sobre esta arca, uma tampa especial com 2 anjos. Eles se voltando um para o outro, tinha sempre uma luz misteriosa chamada Shekinah, a presença de Deus. Aquele lugar era um lugar especial, mesmo não tendo um templo suntuoso, mas era um lugar muito especial, porque ali estava a presença de Deus. Quando Davi agora vê que estava morando num palácio, ele diz: eu vou construir uma casa especial. E o Senhor diz: pare aí. Você pode até juntar material, mas eu não vou te dar o privilégio de construir uma casa. Sabe, às vezes a gente acha que está oferecendo favores a Deus, dando isso, dando aquilo e colaborando para a construção. Não é sobre construção. A igreja de Deus não está nas paredes, está na presença daquele que é a razão de nós existirmos.
Igreja não é um forro bonito, nem um ar-condicionado. Isso faz parte do meu e do teu conforto. Mas a igreja é muito mais, porque a igreja existe para nos mostrar algo em especial. A igreja existe para te elevar os pensamentos e mostrar quem é o teu Criador, quem é o teu Redentor. No caso do santuário, lá no meio do deserto, quem é o teu Salvador. Agora Davi diz, Senhor, mas eu quero muito construir. E o Senhor diz, você não. Você teve, durante este período de história de 31 anos, o privilégio de participar nessa construção? Bom, então você é um privilegiado. Davi queria fazer, mas não fez, não teve este privilégio. E eu hoje tenho o privilégio de poder ajudar, de poder ofertar, de poder fazer. É o privilégio do adorador, participar da adoração. E para que haja uma adoração perfeita, então tem bancos, tem cadeira, tem tudo que a gente precisa para nos sentir confortáveis e estar na presença de Deus. Agora chegou o momento de agora dizer assim, Senhor, queremos te entregar a casa, porque a casa é tua. E então você se depara com este texto. E o texto agora coloca meu amigo Salomão, e eu gostaria que você encontrasse aí o verso 12. Mantenha a Bíblia aberta, por favor. 2 de Crônicas, do capítulo 6, verso 12. Pastor, eu não trouxe a Bíblia, mas eu tenho a Bíblia no celular. Liga o celular. Põe aí a Bíblia. Põe aí, não tem problema não. Pastor, o senhor está falando de celular, coisa muito moderna. Eu sou das antigas, então pega o teu pergaminho. Abre o pergaminho aí, não tem problema. A igreja é para todos os povos. A igreja é para todas as gerações. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 12. Quem já achou, diga amém. Então eu vou ler, diz assim, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze. Tribuna é mais ou menos como se ele tivesse construído aqui, um púlpito, um lugar especial. A tribuna de bronze, ela tinha o tamanho de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Uma medida interessante. Quando ele agora se colocou ali, e você se lembra que Jesus diz assim, olha os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua beleza, se vestiu igual a eles. Você imagina que se ele fez uma tribuna de bronze, e ele subiu ali, você imagina que ele estava de camiseta regata, de bermuda da Adidas, tênis da Nike? Não. Eu imagino que Salomão estava na sua melhor roupa. Quando você vem à igreja, você se veste como? Já parou para pensar? Você está na presença de quem? De Deus. Então agora eu ofereço a Deus o quê? O meu melhor. Pastor, o meu melhor é essa camiseta aqui. Então que bom que você veio com ela. Que bom. É o teu melhor. É o teu melhor. Eu só não venho com outra porque eu não tenho. Se eu tivesse, viria. Hoje eu estou dando o meu melhor a Deus. Salomão estava naquele momento dando o melhor a Deus. E nesse momento ele agora começa a fazer algo especial. Diante do povo, ele começa agora a responder a pergunta para o povo. Povo, vocês é que precisam da igreja ou é esse santuário que precisa de vocês? Ele começou a fazer o seguinte, orar a Deus. Ele levantou a sua mão e começou a orar a Deus. Eu quero que você me acompanhe nessa oração. E ele agora começa a pedir algumas coisas em especial. Pule comigo para o verso 20. O verso 20, o que diz aí? Diz assim, olha a oração, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. E ele agora diz assim, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite. Sobre o quê? Ah, então a casa é de quem? E os olhos de quem estão abertos aqui? De Deus. E que hora? A todo tempo. A todo tempo, de dia e de noite, diz aqui que estejam abertos de dia e de noite sobre essa casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvirdes a oração, e para que o teu servo fizera onde? Nesse lugar. Tem lugar para orar? Olha, você pode orar em todos os lugares, mas tem lugar onde a gente dobra o joelho porque o Senhor está presente. Esta é a casa dele. Dobre-se diante dele todo juízo, todo joelho, porque ele está presente nesse lugar. Diga amém. É ele que recebe a adoração. Não, você não veio aqui para me ver.
Você não vem aqui porque quem quer que estivesse. Se eu dissesse assim, Gilmar, não posso vir, estou com minha esposa no hospital, você sabe o que eu estou passando, não posso estar, você ia me perdoar. Outra pessoa estaria aqui e você estaria aqui da mesma forma, sim ou não? Então não é para ver um homem. Você não veio aqui para isso. Você veio aqui para cantar, para louvar, para ofertar, porque o Senhor tem os olhos abertos para essa casa, de dia e de noite, e Ele ouve a nossa oração. Agora, olha como eu preciso dele. Acho que está falhando. Eu que estou mexendo aqui. Olha como eu preciso dele. Ele continua aqui, e ele diz aqui logo no verso 21, ouve, pois, a súplica do teu servo e do povo de Israel, quando orarem nesse lugar, ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e o quê? Quem é que precisa de perdão? Eu preciso de perdão. Então a igreja existe para mostrar ao pecador aonde tem perdão. A igreja existe para ligar aquilo que foi desligado pelo pecado. Então ele liga aqui da terra diretamente com onde? Com o céu. E daqui a pouco eu vou dizer para o Ezequiel e para a Mayra, aquilo que está ligado na terra, está ligado no céu. Você entende agora que nós, nesse lugar, temos alguém que nos ouve, temos alguém que está com ouvidos e olhos abertos, temos alguém que, do céu, da sua habitação, ele se faz presente nesse lugar. Por isso, eu não preciso gritar. Por isso, eu não preciso declarar e esbravejar. Até num gemido inexprimível, ele me ouve. Ele sabe o que eu preciso. Ele me conhece. E sabe o que ele me faz hoje? Ele me perdoa. Portanto, a casa de oração poderia ser também chamada de casa do perdão. Eu pergunto, os moradores de Valparaíso, quando entram aqui, sentem que essa é uma casa de perdão ou uma casa de acusação? Sentem que essa é uma casa de acolhimento ou é uma casa da gente ficar reparando que roupa, como é que você está, como é que esse veio, como é que aquele não veio? Essa é uma casa de oração. Essa é uma casa de perdão. Pastor, é só ali que Salomão falou isso? Não. Vira a página aí. Quando você vai para o versículo número 25. 25, olha Salomão dizendo de novo. Salomão diz assim, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo E olha que Israel pecou. Pecou ou não pecou? O próprio Salomão pecou ou não pecou? O próprio Salomão, ele desviou-se, ele começou a adorar em outros altares, ele foi atrás do bocado das mulheres dele, ele fez aliança com muitos reis. Davi foi um homem de guerra e conquistou muitas coisas para o Senhor. Salomão não conquistou um palmo de terra. Manteve o reino por casamentos e por muitas vezes se curvar diante daquilo que não deveria acontecer. Esse era Salomão. Agora, ao chegar ao final da sua vida, ele diz assim, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Ele diz isso, exatamente isso. E aí ele chega ao final da vida dizendo assim, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ele compreendeu isso no final da vida. O que mais diz Salomão? O que mais diz Salomão na sua oração? Diz aqui, verso 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por teu povo pecado contra ti, e o teu povo orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve dos céus, perdoa o pecado dos teus servos. Olha quantas vezes Salomão está pedindo o quê? Perdão. A igreja deve ser um lugar de perdão. Jesus, quando se encontrou com a mulher em flagrante adultério, ele condenou a mulher? Ele fez o que com a mulher? Perdoou. Por que a gente acha que a igreja é um lugar diferente? A igreja é um lugar de perdão. A igreja é um lugar de realmente acolher o pecador e fazer deste lugar um lugar de transformação de pessoas. Agora, para por aí? Não. O texto continua. E diz assim, neste lugar, também deve ensinando-lhes o bom caminho em que andem. A igreja serve para orar, para perdoar, e também a igreja ensina o quê? O caminho em que a gente deve andar. O caminho que a gente deve andar. Aonde eu devo aprender da palavra de Deus? É aqui. É aqui.
Sabe, eu tenho um ditado que diz assim: quem tem o que falar, fala. Quem não tem o que falar, grita. Você já viu uma discussão? Quando as pessoas têm argumento, elas falam. Quando perde o argumento, começa a esbravejar, levanta a voz e parte para o grito. É isso que se faz dentro da igreja adventista, sétimo dia? Nós podemos ter culto todos os dias e não se repete um sermão sequer, ensinando as 6 doutrinas e as 28 crenças fundamentais. Ensinando, 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 crescendo em Cristo, pós-batismo, ouvindo a voz de Deus, a Bíblia fala e tantos outros ensinos. Nós precisamos ter na igreja um lugar de oração, um lugar de perdão e um lugar de ensino. Um lugar de ensino. O que mais deve se fazer na igreja? Verso 30. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, perdoa, e dá a cada um segundo todos os seus. Então o Senhor também está dizendo: eu vou compensar. Eu vou compensar. Um dos hinos que eu ouvi cantar aqui dizia que além do rio, não era? Tem um lugar para mim. Onde eu aprendi isso? Na Bíblia. O Senhor está dizendo: eu vou te mostrar. Bem está, servo bom e fiel. Ele vai dizer um dia: entra no gozo do teu. Aonde a gente aprende isso? Na palavra de Deus. É por isso que a palavra adventista está aí, porque a gente sabe que um dia o advento virá e nós receberemos tudo aquilo que o Senhor tem prometido. E agora o verso 31. Verso 31 diz assim: para que te temam e andem nos teus. Apocalipse do capítulo 14. Uma das mensagens angélicas diz assim: temei a Deus e dai-lhe, porque é chegada a hora do seu. A igreja existe para que eu aprenda também a temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Sabe, depois que Salomão fez toda essa oração, ele ofereceu, diz o verso de número 5 do capítulo 7, ofereceu um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Foi grande o sacrifício ou não foi? Obrigado. Meu óculos. Próxima vez eu não vou suar tanto. Não vou. Aí, vamos dar um jeito nesse gelar isso aí. Então, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Foi uma grande festa ou não foi? Agora, isso tudo era para o povo comer? Isso era em sacrifício a quem? A Deus. Para por aí a história? Não, não para. Terminou o culto. Terminaram todas as coisas. Salomão foi para onde? Para casa. Foi para casa. Então a igreja existe. Eu preciso dela. Eu preciso de perdão. Eu preciso aprender o caminho. Eu preciso que Ele me ouça em oração. Eu preciso temer ao Senhor e Ele me mostra tudo isso na sua casa, onde eu estou, na presença de Deus, porque os ouvidos e os olhos estão abertos o tempo todo para Ele nos assistir aqui. Só que tem uma coisa a mais. Quando Salomão foi para casa, o verso 7 diz assim, verso 7, capítulo 12. De noite, apareceu o Senhor a Salomão. Não é somente nós que viemos à casa de Deus. Deus também vai à nossa casa. Eu ouvi a tua oração, Salomão. E você acha que você que escolheu aquele lugar? Não. Eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Não é o irmão A, B, ou todos aqueles irmãos que vieram aqui como patriarcas dessa igreja que escolheram esse lugar. Esse lugar já estava escolhido por quem? Por Deus. A igreja começa aqui, 31 anos atrás, eu estou casando no mesmo ano, e a gente se encontra agora com 31 anos de festa. Com lutas, saúde. Quantas e quantas lutas essa igreja teve? Mas o Senhor está dizendo, sabe por que eu permiti que tivesse vendaval, que derrubasse, que fosse para a casa dele, que construísse, que ajeitasse, que fizesse? Se eu chegasse aqui e o forro não tivesse pronto, ia ter ar? Mas o forro terminou na hora certa. E aí eu tenho a oportunidade de colocar. Então não é uma situação sobre eu ter escolhido algo.
É Deus que escolheu e preparou para, no momento certo, Ele providenciar aquilo que a gente precisa. Há um mês atrás eu não tinha nenhuma central de ar. Eu viria, a gente ia pregar e pronto, acabou. Mas Deus sabia, no dia que eu viesse, essa oportunidade e o calor providencial para a gente resolver a coisa. Portanto, não é o Emerson, não é o Nildson, não é o Gilmar. Você acha que foi você que escolheu? Eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E agora ele está dizendo aqui mais a Salomão. Sabe o que mais? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, lá naquela casa, lembra que você falou de orar, de perdão, de ensinar o caminho? Se esse povo se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, Deus está colocando alguma coisa diferente do que Salomão tinha pedido em oração? Não, ele tinha pedido. Salomão, você não me pediu isso? Pediu. Então agora eu vou te dizer, se esse povo fizer o que você falou, e vir à minha casa, e orar, e clamar, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei a terra, e eu perdoarei todos os seus pecados. E os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos a toda oração que se fizer neste lugar. Toda oração que se fizer nesse lugar. Você acha ainda que é coincidência? Você acha ainda que a ideia de igreja é comércio? Se é comércio, é porque não estão ensinando a temer a Deus. Não estão ensinando o que é perdão e graça. Não estão mostrando o caminho da salvação. Estão jogando de interesse em interesse, mas estão perdendo o propósito daquilo que é a casa do Senhor. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Hoje, o Ezequiel e a Mayra encontraram isso. E vocês serão, pela graça de Cristo, renovados através do batismo. Há perdão e graça no batismo. Há perdão e salvação naquilo que se registra na terra para ser registrado também no céu. Hoje vocês farão parte de um povo que clama, que ora, que se humilha diante do Senhor para que Ele possa nos curar e salvar a nossa terra. Eu creio que vocês estudaram a palavra. Por isso agora eu queria que vocês ficassem em pé aqui do meu lado, porque eu vou fazer algumas perguntas básicas, simples mesmo. Eu vou perguntar algo a respeito da igreja como um todo. Que dia, mês e ano essa igreja foi fundada? Não, não era isso. Não, aí eu falei que era fácil, não é? Ezequiel e Mayra, a coisa mais simples que vocês precisam entender é, vocês compreendem que foi Jesus que morreu na cruz, pelo meu e pelo teu pecado, para nos dar perdão total e completo de todos os pecados. Vocês compreendem e aceitam Jesus como Salvador pessoal? Sim? Foi difícil? Amém, igreja. Agora, por amor a esse Jesus, vocês estão dispostos a servi-lo, a obedecê-lo, a guardar os seus mandamentos por amor, não por obrigação, e nem para salvação, porque Ele salva. Ele salva. Por amá-lo e aceitá-lo como Salvador, Ele salva. Agora, uma vez salvo, vocês querem obedecê-lo e guardar os mandamentos, inclusive dia de sábado? Querem isso? Sim? Vocês têm na Bíblia a regra de fé e querem continuar estudando a Bíblia, porque esta casa ensina a Bíblia. Esta casa ensina a temer ao Senhor. E vocês querem continuar estudando a Bíblia e compartilhar essa Bíblia com outras pessoas? Sim? E hoje vocês precisam da igreja e querem ser batizados? Querem hoje, por livre e espontânea vontade, serem batizados? Sim? Agora, você sabe que neste caminho que eles precisam aprender aqui, inclusive a orar, a receber o perdão e a graça, isso é obra de um momento ou obra de uma vida? Queridos, existem 3 momentos em especial para a salvação. Aqui está o momento da justificação. Uma vez justificados, o Senhor diz: eu agora te salvei, eu te perdoo. Agora tem o processo da santificação. E assim que batizá-los, nós vamos estar todos em que processo? Da santificação. E nós precisamos buscar isso, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Agora, quando Ele voltar, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E esse é o processo da
glorificação. Glorificação. Salvos, porém, ainda não. Justificados, buscando santificação e esperando a glorificação em Cristo Jesus. Querem aceitá-los como seus irmãos em fé nesta caminhada cristã? Você sabe que essa mão erguida diz assim: eu quero ajudar. Se precisar de uma Bíblia eu vou dar. Tem uma coisa e outra, eu estou aqui, porque juntos nós estamos adorando o mesmo Deus e queremos ir para o mesmo lugar. Eu convido você a fechar os olhos agora e nós vamos orar aqui, na oração chamada profissão de fé. Eu vi que Ezequiel não pode ajoelhar, então nós vamos ficar em pé do lado dele e nós vamos fazer essa oração. Normalmente, Ezequiel, essa oração é de joelho, mas você não pode, então eu e a Mayra vamos ficar junto com você para participar desse momento. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado porque a tua casa é uma casa de oração para todos os povos. Muito obrigado porque esta casa é a casa do perdão. Muito obrigado porque esta casa é a casa onde os seus caminhos nos são ensinados para seguirmos e andarmos nos teus passos. Muito obrigado porque aqui há o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Tem misericórdia de nós. E hoje, ao serem batizados, Ezequiel e a Mayra, que eles tenham uma nova vida em Cristo Jesus. Nós, como irmãos em Cristo, nós votamos nesse momento a inscrição do nome deles no livro da vida e te pedimos, por amor a Jesus e pelo sangue de Cristo, que isto esteja acontecendo agora nos céus através das águas do batismo. Tem misericórdia de nós, aceita-os, em teu nome te oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos agora até o tanque. Seguem por aqui, dá para subir? Tem algum parente do Ezequiel aqui? Parente do Ezequiel? Quem deu estudo para Ezequiel? Venha cá comigo. Venha cá comigo. O Ezequiel vai ser o primeiro a ser batizado, não é isso? Venha cá. Meu irmão, preciso lhe conhecer. Como é o seu nome? Valdeci. Um prazer em conhecê-lo. Como é que foi estudar com Ezequiel? Conta para mim. Uma bênção? Que estudo você fez? Eu fiz Verdade e Vida. Verdade e Vida. Ele estudava toda semana ou demorou um pouco mais? Toda semana. Todo sábado, aí voltou a frequentar a igreja, que ele está se rebatizando agora. E esse estudo foi para acender a brasa, e aí reacendeu a brasa, e a brasa viva no coração foi através desse estudo. Agora, vocês gastavam uma hora e pouco em cada estudo, e ele compreendia bem, respondia tudo? Vinha tudo assim, o Espírito Santo dava para ele tudo que era para responder, ele respondia de forma assim, afirmativa. E uma coisa me chamou a atenção nele, que eu falei para ele próprio, eu disse: Ezequiel, você está mais preparado do que da primeira vez que você teve. Se agora a gente sente, a gente vê o poder de Deus agindo na sua vida. E eu não tenho dúvida que o mesmo que está acontecendo, que aconteceu na vida do Ezequiel, que ainda está acontecendo, pelo fato de ele estar se rebatizando, está acontecendo na vida também de milhares de pessoas aqui ao redor de cada um de nós. Você já está fazendo um apelo aí do final do estudo. Com certeza, né? Vem comigo, vamos aqui. Vamos ver Ezequiel de perto. Ezequiel, eu louvo por você estar dentro desse tanque hoje. E você não deu a desculpa da muleta, porque eu não posso, agora não dá para subir, não dá para descer. Você veio como estava. E eu louvo a Deus por isso. Esta casa não estava a mesma sem você. Você fez falta. E hoje o Senhor levantou alguém especial para ir contigo aí. E reacendeu a brasa do Evangelho. E você pôde, mais uma vez, relembrar o que você já conhecia. E agora nós vamos sepultar tudo que passou. Amigo, esta é a casa do perdão. Não permita que nenhum pecado do passado te incomode a partir de agora. Você está lavado de todos os pecados. Pelo sangue de Jesus, você está lavando as suas vestiduras nesse momento, através das águas do batismo. Você relembrou as doutrinas e as crenças, e agora você está pronto para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele vai capacitá-lo a ficar forte. Agora, não negligencie o estudo da Bíblia, da lição de escola sabatina, e vira este lugar, porque os ouvidos e os olhos do Senhor estão abertos sempre nesse lugar, para perdoar, para fortalecer os teus passos nesse caminho. E é por isso hoje, Ezequiel, que eu e o pastor Nildson, diante do Senhor, para a tua novidade de vida, diante da igreja, e para que no céu o teu nome esteja escrito, para lavar todos os seus pecados, nós te batizamos obedecendo a ordem do Mestre, e o fazemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém.
Amém, amém. Quando ele voltar da água, eu gostaria de ouvir uma salva de palmas. Olha aí, esse é um momento especial. A festa no céu por um pecador que se arrepende. Deus seja louvado. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo Ezequiel. Que Deus te abençoe. Vem cá dar um abraço molhado aqui. Você deu estudo para isso, Valdeci. Esse é o abraço que vale milhões. A coroa com uma estrela no céu, não é? Um ajudando o outro a ser salvo. E daqui a pouco, quem sabe, o Ezequiel está fortalecendo o Valdeci. E a gente juntos vai nessa caminhada até a volta de Jesus. Deus seja louvado. Eu quero participar dessa foto. Quero participar. Amém. Amém. Olha, faz parte da história. Faz parte da história. Hoje você está voltando para a tua casa, Ezequiel. Olha aí. Dá aqui um abraço molhado. Dá aqui um abraço molhado. Ezequiel já ajudou a construir. E hoje está voltando para um lugar que nunca deveria ter saído. Louvado seja Deus por isso. No céu nós teremos grandes, enormes surpresas. E é um momento especial esse que a gente está vivendo. Deixa eu conhecer um pouco da história da Mayra. Tem algum familiar da Mayra? Tem? Tá aqui. A senhora estava ouvindo meu sermão bem do ladinho. A mãe, vem cá, mãe. Vem cá, a senhora é avó? Eu sou vô. Eu sou vô. E eu tenho 2 netos, um de 3 anos e um de 2. Ei, ser vô é muito bom, não é? Demais. É bom. A senhora que deu estudo para ela? Foi. O que a senhora estudou com ela? A verdade, Apocalipse e agora está fazendo ouvindo a voz de Deus. 3 estudos já? A Mayra já está pronta para dar estudo também. E aí, minha irmã? A senhora está bem? Ei, a Mayra é uma boa filha? Amém. Mayra, eu estava olhando você enquanto a gente conversava e o teu olho acho que tinha caído algum cisco, Mayra. Porque você estava quase me fazendo chorar junto com você. Mayra, o que está acontecendo no teu coração hoje? Está batendo forte? Muito forte? É muito que você queria ser batizada hoje? Esse dia vai ser marcado no céu, Mayra. Tua avó, tua mãe, olha a tua igreja. Os anjos estão aqui. E Mayra, Jesus chorou cada dia para que você tomasse essa decisão. Hoje Ele sorri de alegria, porque a alegria no céu, quando um pecador entende o que é pecado e quer o perdão. Mayra, você está pronta para uma nova vida? O batismo vai afetar tudo em você. Vai afetar o que você come, vai afetar o que você bebe, vai afetar o teu trabalho, vai afetar o teu estudo. O batismo vai escolher o marido para você. Você vai ter uma vida e uma nova trajetória depois da decisão que você tomou. E assim como Ele providencia as coisas para a igreja, para tudo que aconteceu aqui, Ele olha para mim e para você de modo individual. E Ele providencia o que a Mayra precisa. Porque os sonhos de Deus para a tua vida são maiores do que os teus próprios sonhos. Parabéns pela decisão que você tomou. Que as tuas lágrimas sejam de alegria por entregar o coração a Jesus. E hoje, diante da tua avó, da tua mãe, dos teus familiares, diante dos principados e potestades, dos anjos que estão prontos a escrever o seu nome no livro da vida, eu e o pastor Nildson, nós hoje, obedecendo a ordem do mestre, nós te batizamos, Mayra, para uma novidade de vida, para o perdão dos seus pecados e para que a trajetória da tua vida seja para a eternidade. E nós o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a minha igreja diz: amém. Cadê a salva de palmas? Abraça a vovó. Abraça a vovó. Vai lá, mamãe. Amém. Amém. Vamos, eu quero uma foto também. Já molhou, meu irmão. Agora tá tudo certo.
existe o ato de uma só pessoa trabalhar em função do batismo de alguém. Eu tenho certeza que é um processo. Um dá o estudo, o outro ajuda com a coisa, outro vem à igreja, um canta e mexe no coração, outro ajuda com a questão de desafio, até que a pessoa chega a tomar uma decisão. Da mesma forma como essa igreja não foi construída do dia para a noite. Um ajudou com o alicerce, outro com a telha, outro com a grade, um ajeita o som e o microfone, e uma coisa e outra, e essa soma de coisas faz um lugar especial para ter os ouvidos e a boca e o olho do Senhor aberto nesse lugar. Sabe que eu ouvi a última música que foi apresentada hoje, e aí eu fiquei com vontade de ouvi-la de novo. Eu digo, olha, por favor pede, porque aquela música tem a ver com o que eu vou falar hoje. Aquela música tem a ver com 2 de Crônicas 7, no verso 14. Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Baixa um pouquinho o som, por favor. Baixa aí um pouquinho só. Se essa é a casa de perdão, como é que foi a tua semana passada? Tem alguma coisa que você tenha feito? Só você, não precisa me falar. Tem alguma coisa que você precisa dizer, Senhor, me ajuda a mudar isso na minha vida? Se esse povo se humilhar e orar, eu vou responder, eu vou perdoar, eu vou estar com eles. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nós estamos começando uma nova semana. 31 anos já foi. E agora o 32? Ah, pastor, eu não consegui ajudar cantando, construindo. Agora é um novo momento. É possível fazer? Ah, é possível. Ah, mas podia ter mais batismo hoje. Se eu fizesse um apelo, se eu tivesse dado o estudo, você pode fazer isso a partir de agora? Sabe, eu não quero fazer apelo para batismo hoje, mas é para um povo que ora nesse lugar. Ah, pastor, quando as pessoas vêm, eu já logo quero dizer, olha, aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Primeiro, mostra o perdão e a graça. Outras coisas virão na sequência. Nós somos o povo da graça, o povo da Bíblia, o povo do perdão. É preciso que a gente aprenda isso. O grupo, o trio vai vir cantar aqui novamente. Onde eles estão? Já estão aqui? Venham para cá. Venham para cá. Fiquem aqui comigo. Agora, ao cantarem, eu queria que você parasse a pensar aí. E é mais fácil agora, pode ficar lá na frente. É mais fácil agora eu pedir para você ficar em pé, mas eu não vou pedir para você ficar em pé. Eu não vou pedir. Eu vou pedir para você abaixar a sua cabeça e ouvir a música. E enquanto eles cantam, veja que pecado você precisa confessar ao Senhor. Eu não quero ouvir o teu pecado. Salmo 32, verso 5 diz, confessarei ao Senhor. E Ele vai ouvir. Ao final de uma festa como essa, 31 anos de história, como é que está a tua história? Como é que está a tua história? Então hoje você não vai ficar em pé. Não vai. Hoje você vai baixar a cabeça e falar com o teu Deus. O Deus que foi visitar Salomão em casa. Eliseu, ouvi. Eu estou pronto. Eu quero te perdoar. Agora é preciso que esse povo que você falou realmente se humilhe. Realmente se consagre. Realmente busque. E eu vou estar com eles. Você vai ouvir a música. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, confesse e humilhar. E enquanto isso você vai estar de cabeça baixa fazendo o quê? Falando com o Deus que te ouve, que te atende para perdoar todos os seus pecados. E ao final eu volto para a gente orar juntos. A mesma oração de Salomão para encerrar o culto de gratidão do aniversário da Igreja de Valparaíso 2.
defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. O seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. O seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Deus conhece cada um de nós. Pensa nisso? Oi, 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 oi. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe exatamente quem eu sou, o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje. E Ele espera que a gente se humilhe e ore. Sabe qual a parte dele? Perdoar, curar e abençoar o seu povo. Você, enquanto ouvia música, fez um concerto aí com teu Deus? Eu acredito que uma igreja que cumpre as palavras desse hino não terá mais 31 anos, mas terá 35, 40 e a eternidade com Cristo Jesus. Por isso, hoje, você vai ficar em pé agora e vai participar da oração que Salomão fez. Eu serei o porta-voz dessa oração. E se você aproveitou a música para fazer esse concerto, essa é a hora de dizer: Senhor, que esta seja a minha oração. Feche os olhos e vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos por 31 anos de existência desta casa, erigida como casa de oração para todos os povos. Casa esta pronta a aprender, a ensinar a tua palavra, para que o seu povo aprenda quais são os seus caminhos e ande por eles. Casa essa que ensina a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Casa essa que é uma casa de perdão e de graça, pelo sagrado nome de Cristo Jesus. Agora, Pai, aqui estão os teus filhos, que têm erros, problemas, lutas e dificuldades, mas que hoje confessaram mais uma vez os seus pecados. E em Cristo estão debaixo da graça salvadora, perdoadora, neste processo de santificação que nos leva até o teu trono de graça. Toma-nos em tuas mãos, o Senhor conhece quem somos, aonde moramos, visita-nos em casa, para que continuamente possamos estar vivendo segundo a tua vontade. Ensina-nos, ó Pai, mostra-nos o caminho, pois estamos prontos a seguir. Muito obrigado pela vida do Ezequiel e da Mayra, que hoje selam a vida como um presente especial neste aniversário da Igreja de Valparaíso 2. Toma-nos em tuas mãos, recebe a nossa oração, perdoa-nos, que teus ouvidos e olhos estejam atentos nesse lugar
durante o dia e a noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.